Olá pessoal, tudo bem? Bom, visando a continuidade dos nossos estudos aí, eu preparei essa aula que se trata de exercícios resolvidos, certo? Escolhi alguns exercícios aí do próprio caderno de vocês, certo? E vou resolvê-los isso aí para a gente sanar algumas dúvidas, então vamos lá. Bom, primeiro exercício escolhido aí é o exercício 2. De aplicando conhecimentos. Vamos lá. Considere as diferenças de potencial e a corrente indicadas no esquema a seguir, que representa uma associação de resistores. Perceba que é uma associação em série, um resistor na frente do outro, onde passa uma corrente de 0,4 ampere. Quando a ligação em série, gente, a corrente é a mesma para todos os resistores. Então, todos esses resistores aqui, ó, passam 0,4 ampere. Pergunta: determine o resistor equivalente a essa associação. Então é o seguinte, na ligação em série, a corrente é a mesma e a DDP divide. Então eu vou pegar essa DDP aqui e vou somar, certo? Encontrando a DDP total do meu circuito, que é 14 volts. 1 mais 5 mais 8, beleza? Se eu tenho uma DDP de 14 volts e uma corrente de 0,4 ampere, que é igual para todos os resistores, eu posso usar a primeira lei de Ohm, né? Falar que U é igual a resistência equivalente vezes a corrente, e calcular a minha resistência equivalente, que é 35 Ohm. Beleza? Essa é uma maneira aí que você tem de fazer. No caderno de vocês, a resposta está marcando 50, mas na realidade é 35 Ohm. Beleza? Vamos lá. Exercício 2. Dois resistores ômicos. O que são resistores ômicos? São resistores de mesma resistência, ou seja, a resistência não é alterada, não é variável. Um de 10 ohm e outro de 5 ohm formam uma associação em série, cujos terminais estão sujeitos a uma diferença de potencial de 90 volts, conforme mostra a figura. Determine a resistência equivalente à associação, a corrente que atravessa cada resistor e a diferença de potencial entre cada resistor. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Apesar que no caderno de vocês está AC, essa diferença de potencial é entre AB, que é 90 volts. Como a ligação é em série, né? Ligação em série, a resistência equivalente basta somar. R1 mais R2, 10 mais 5, que eu vou encontrar aí 15 ohm. Resposta da letra A. Letra B. A letra B, gente, eu quero saber a corrente que atravessa cada resistor. Como a ligação é em série, né? Eu sei que a corrente é a mesma. Então, U igual a resistência equivalente vezes I. A diferença de potencial entre AB é 90, que é igual a 15, que é a resistência equivalente do item A vezes a corrente. Dividindo 90 por 15, 6 amperes, beleza? Resposta da letra B. Letra C. A diferença de potencial em cada resistor. No resistor R1 passa 6 amperes. No R2 também passa 6 amperes. Então eu posso aplicar a primeira lei de Ohm nos dois resistores. A DDP no resistor 1 é R1 vezes I. 10 vezes 6, que vai dar 60 volts. A do R2 é a mesma coisa. O 2 é igual a R2 vezes I. 5 vezes 6, 30 volts, beleza? Então aí está o nosso exercício 3, que é o segundo exercício de hoje. Próximo exercício, exercício 4. O gráfico a seguir representa a intensidade da corrente elétrica em função da DDP aplicada aos extremos de dois resistores, R1 e R2. Se os dois resistores forem ligados em série a uma DDP de 20 volts, qual será a potência dissipada pela associação? Gente, os dois resistores são ômicos. Como que eu sei que eles são ômicos? Porque o gráfico da DDP pela corrente é uma reta, ou seja, é a curva característica do resistor ômico, beleza? Então é o seguinte, eu vou marcar dois pontos aqui, ó. Um ponto na reta 1 e um ponto na reta 2. O ponto da reta 1 fala que quando a corrente é 1 ampere, né, a DDP é 20. Então eu vou calcular o primeiro resistor com esses pontos aí, ó. A DDP1 é igual a R1 vezes I. Então 20 é igual a R1 vezes 1, que é o valor da corrente. Então a resistência 1 vale 20 ohm. A resistência 2, eu vou fazer a mesma coisinha, ó. Corrente 2, DDP 10. Vou usar a primeira lei de Ohm. Gente, corrige aí, ó. Eu coloquei R1, né? Na realidade é R2 aqui e aqui, ó. A DDP é 10, a corrente é 2, então a resistência 2 é 5 ohm. Beleza? Disso aqui, gente, eu sei que os dois estão dispostos em série, ó. Se os dois resistores forem ligados em série, observa o texto aí. Se estão em série, a resistência equivalente é a soma de R1 mais R2. Então, a resistência equivalente é 20 mais 5, que vai dar 25 ohm. Se eu tenho a DDP total e eu tenho a resistência equivalente, que equivale
ao circuito inteiro, né, eu posso aplicar a formulinha da potência. Potência ao quadrado da DDP dividido pela resistência equivalente. Então, a DDP é 20 ao quadrado, beleza? 25 é a resistência equivalente. Então, 400 por 25, eu vou ter aí 16 watts, que é o valor da minha potência. Ah, mas tem outra maneira de calcular? Tem, gente. Como os dois resistores estão ligados em série, eu posso calcular a potência de cada um, mas aí dá um pouquinho mais de trabalho. O que eu teria que pensar? Se a resistência equivalente é 25 e a DDP é 20, eu vou calcular a corrente. Olha aqui, ó, fiz aqui do lado. A corrente daria 20 por 25, que daria 0,8 amperes. Isso aqui vai passar nos dois resistores, porque os dois resistores estão em série, lembra? Em série a corrente é a mesma. Então eu vou calcular a potência no R2. O R2 é 5, a corrente é 0,8, vou encontrar 3,2 watts. Beleza? E vou calcular aí a potência no resistor 1. Se eu somar a potência do resistor 1 com do resistor 2, dá os mesmos 16 que eu encontrei aqui. Beleza? Então vamos lá. 16 watts é a resposta do exercício 4. Próximo, exercício 5. No circuito a seguir, o fusível F suporta uma corrente máxima de 5 amperes. Gente, a função do fusível é proteger o circuito. Se isso aqui tem uma descarga elétrica, né, esse fusível se rompe, né, e deixa de passar corrente, ou seja, gera uma proteção aqui. Os dois resistores estão ligados em série, um de 25 ohm e o outro de R, e entre os dois pontos aqui tem uma DDP de 200 volts. Qual deve ser o menor valor da resistência R para o fusível não se queimar? Seguinte, gente, como eu sei que a corrente é 5 A, eu vou pegar os 5 A e essa resistência e vou calcular a DDP. Primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. 25 vezes 5, que vai dar 125 volts. Então, olha aqui. Como está ligado em série, gente, a DDP ela divide. Se aqui está passando 125 volts, né, e os meus terminais têm 200 volts, o que sobra vai para o R, ou seja, 200 menos o 125 que é usado aqui, a outra resistência sobra 75 volts. Então, com esses 75 volts, eu vou aplicar a primeira lei de Ohm. 75 é igual a R vezes a corrente, que é 5, beleza? Foi dada no texto. Então, a resistência é 75 quintos, que é 15 ohm. Resposta, letra B. Legalzinho o exercício, hein? Exercício 6. Gente, o desenho assusta, mas é muito tranquilo de você fazer ele. A figura representa um reostato. O que é um reostato? O reostato é um resistor de resistência elétrica variável, de pontos que consiste em uma associação de resistores em que as ligações podem ser feitas nos pontos indicados pelos números 1 a 6. Na situação indicada, o resistor de 2 ohm é percorrido por uma corrente elétrica de 5 amperes, quando nele se aplica uma diferença de potencial U entre os terminais A e B. Mantendo-se a diferença de potencial U, a máxima resistência elétrica do reostato e a intensidade de corrente no resistor de 2 ohm, quando a chave é ligada ao ponto 6, são respectivamente iguais a... Então é o seguinte, eu vou pensar inicialmente aqui, ó. O resistor de 2 e o de 4 ohm está funcionando porque a corrente passa pelo ponto A, passa pelo resistor 2, passa pelo resistor 4, desce no cursor até o ponto 3 e volta para o ponto B. Perceba que do lado direito aqui, ó, 6, 8 e 10 ohm não está funcionando. Então eu vou partir desse pressuposto aqui e vou calcular a diferença de potencial aqui. Tá bem? Como? Eu vou calcular a resistência equivalente, 2 mais 4, porque está em série, então basta somar. Com isso aqui, eu sei que a corrente é exatamente 5 amperes, beleza? Porque está falando no texto. Então 6 vezes 5, 30 volts. Então essa região aqui tem 30 volts. Aí o que ele fez, gente? Ele manteve a DDP, certo? Ele manteve a DDP de 30 volts. Aí ele tirou esse cursor do ponto 3 e ligou no ponto 6. Na hora que ele ligou no ponto 6, ele fez todo o meu circuito em série funcionar. Ou seja, a resistência total aqui seria a soma dos resistores. 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10, que vai dar o 30, que é a primeira resposta que eu tenho aí. A segunda resposta, ele fala qual vai ser a corrente. Bem, como ele mandou manter a DDP igual a que era antes, ou seja, de 30 volts, eu aplico a primeira lei de Ohm, 30 com a resistência equivalente de 30 ohm, né? E calculo a corrente que é 1 ampere. Então a resposta, 30 ohm e 1 ampere, letra
D. Beleza? Número 9. Gente, o número 9 já é uma ligação em paralelo, hein? Qual que é a diferença da em série? Gente, em série a corrente é a mesma e divide a DDP. Em paralelo, quem divide é a corrente. Tá vendo? A corrente, na hora que chega no ponto C aqui, ó, ela divide em 3 correntes, e 1, e 2 e 3. E quem mantém aqui é a DDP. Então, olha o que ele pergunta aqui, ó. O esquema a seguir mostra uma associação em paralelo de 3 resistores, R1, R2 e R3, cujas correntes e resistências conhecidas estão expressas na figura. Determine para essa situação a diferença de potencial entre as extremidades A e B. Bom, a diferença de potencial entre A e B vai ser a diferença de potencial que passa no R1, no R2 e no R3. Como no R1 eu tenho a resistência e tenho a corrente, eu acho a diferença de potencial, né? Usando a primeira lei de Ohm. R1 vezes I, então 30 vezes 4, 120. Como a ligação é em paralelo, né, a DDP vai ser 120 para todos. Então a diferença de potencial entre A e B, 120 volts. Primeira resposta. A resistência é R2. Bem, o valor de R2, gente, se o R2 passa 120 volts, porque é uma ligação em paralelo e eu tenho a corrente, eu aplico a primeira lei de Ohm de novo, só que agora no R2. U igual a R2 vezes 2. O U é 120 volts, o R2 que eu quero saber, e 2 amperes é a corrente. Então, R2, 120 por 2, 60 ohm. Beleza? Então, resposta da letra B, 60 ohm. Letra C, a intensidade da corrente R3. Moçada, a mesma coisa. Ó. Se aqui passa 120 volts numa resistência de 80 ohm, eu aplico a primeira lei de Ohm, U igual a R3 vezes 3, e, diferentemente da letra B, ó, o U é 120, a resistência é 80 e o I3 eu não sei. Então o I3 é 120 por 80, que dá 1,5 ampere. Beleza? A intensidade da corrente no fio condutor AC. Gente, o AC é a corrente I, ó. Presta atenção no desenho. Na hora que essa corrente chega no ponto C, ela divide em 3 correntes. Então a gente pode pensar que essa corrente I é a soma dessas 3 correntes. I1 que é 4, I2 que é 2 amperes, e o I3 nós encontramos 1,5, achando a corrente de 7,5 ampere. A resistência equivalente. Bem, se eu tenho a DDP entre A e B, que é 120 volts, e tenho a corrente que é 7,5 ampere, eu aplico a primeira lei de Ohm. A diferença de potencial entre AB é igual à resistência equivalente vezes a corrente. 120 é igual à resistência equivalente vezes 7,5. Então, a resistência equivalente, 120 por 7,5, 16 ohm. Tá bem? Então, exercício tranquilo. Vamos lá, próximo. Exercício 11. Gente, exercício 11, só interpretação, hein? Em uma aula de laboratório, cada aluno dispõe de 4 lâmpadas ideais de dados nominais, 6 watts e 3 volts, e de uma bateria que pode ser escolhida entre várias diferentes. Como esse material, os alunos devem fazer um projeto de iluminação de emergência, caso de falta de energia elétrica na rede. Na primeira etapa, o professor propõe aos alunos que apenas apresentem formas de ligar as baterias às lâmpadas. Paulo, um dos alunos, escolhe uma bateria de 12 volts e faz uma ligação com lâmpadas em série. Primeiro dado, pode grifar aí. Conforme o esquema 1. Já Pedro, um outro aluno, escolhe uma bateria de 3 volts e faz a ligação com lâmpadas em paralelo, conforme o esquema 2. Então aqui eu tenho uma ligação em série e aqui a de Pedro uma ligação em paralelo. O que aconteceria com o brilho das outras lâmpadas caso uma delas queimasse? Gente, no esquema do Paulo, letra A, o Paulo fez uma ligação em série. Então, se queimar uma lâmpada aqui, vai cortar a corrente do circuito, ou seja, não vai ter brilho nenhum, porque todas vão ficar apagadas. Então, essa é a resposta da A. A ligação feita por Paulo é em série. Logo, se uma lâmpada queimar, as outras param de brilhar. Perfeito. Já o Pedro, ele ligou em paralelo. Então, se queimar uma lâmpada aqui, as outras continuam com o mesmo brilho. Então, a ligação feita por Pedro é em paralelo. Logo, se uma lâmpada queimar, as outras continuam com o mesmo brilho. Beleza? Resposta do número 11. Número 15, foi uma questãozinha do Enem, questãozinha bem famosa. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por 2 camadas de material
condutor transparente, que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito, de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio de um toque. Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Bem, eu tenho dois toques aqui. Eu posso ter um toque no ponto A e no ponto B. Se eu tocar no ponto B aqui, o ponto B vai encostar nessa chave e vai ligar. E vai deixar a do ponto A desligada. Então, o que vai acontecer com o ponto A desligado? Esses dois resistores aqui, ó, ficam em série. Então, esse insere com esse, superior insere com o inferior. Aí, esses dois resistores aqui do lado direito ficam em paralelo com esse. Mas não é o nosso caso, né? Ele ligou aqui, ó, o ponto A, ele apertou o ponto A, então ele ligou aqui. Ou seja, esse resistor aqui, ó, a gente nem vai usar ele. Então, a gente ficou com dois resistores em paralelo e o resultado desses dois vai estar em série. Então, eu vou calcular, como são dois resistores em paralelo, né? Eu posso usar aquela regrinha básica, produto pela soma, então 4 vezes 4, dividido por 4 mais 4. 16 por 8, 2 kΩ. Então, aqui, ó, esses dois equivalem a um resistor de 2 kΩ que vai ter em série com o de 4. Ou então, a resistência equivalente, como tem em série, é os 2 kΩ formado por esses dois em paralelo, mais o 4, que vai dar 6 kΩ. Certo? Lembrando que o K é um prefixo vale 1000 também, só que a resposta está em kΩ, né? Letra C, beleza? Número 18. Esse circuito representa uma pilha ligada a duas lâmpadas a uma chave interruptora. A alternativa que apresenta os circuitos em que a ação da chave apaga ou acende, olha aqui, gente, apaga ou acende as duas lâmpadas ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente no primeiro circuito aqui, a chave está ligada bem nesse fio aqui. E esse fio gera duas ramificações. Então, essas duas lâmpadas estão em paralelo. Se eu deixar isso aqui aberto, não passa corrente. As duas lâmpadas estão apagadas. Se eu ligar aqui, passa corrente e acende as duas lâmpadas. Então, beleza. A questão 1, né, satisfaz o que a gente tem aqui, de apagar e acender as duas lâmpadas. Já a figurinha 2... perceba que a chave está só nesse fio aqui, ó, desse fio da direita. Então, se eu abrir aqui, não passa corrente na lâmpada, mas funciona de baixo. Se eu fechar aqui, vai funcionar as duas. Então, se eu abrir e fechar aqui, funciona uma e desliga uma. Então, não é isso que eu quero, né? Eu quero apagar e acender as duas. E a terceira aqui, eu tenho o seguinte, ó. Se eu deixar aqui aberto, né, não vai passar corrente por esse fio. Então, a corrente vai passar por essas duas lâmpadas aqui, ó, que vai ficar em série. As duas vão estar acesas. Se eu fechar aqui, a corrente passa por essa lâmpada, mas desvia dessa aqui, ó. Então, essa aqui entrou em curto, gente. O curto-circuito não significa queimar, mas deixar ela fazer de funcionar. Ela não vai funcionar. Então, a corrente desvia e vem para cá. Ou seja, não acende as duas. Então, letra A. Somente o esquema 1 que satisfaz. Beleza? Vamos lá. O último exercício aí. O termo curto-circuito ficou popularmente famoso como causador de incêndios, o que realmente pode ocorrer. Os estudantes de física e das engenharias precisam de uma melhor compreensão sobre o fenômeno, que não está presente somente nos acidentes, mas em toda instalação elétrica corretamente projetada. Para melhorar a compreensão de seus alunos a respeito de curto-circuito, um professor de laboratório de física propôs aos alunos várias intervenções em circuitos por meio de curto-circuitos. Um dos grupos de alunos recebeu um aquecedor que funcionava com 3 resistores, um de 8 ohm, 16 ohm e 24 ohm, associados como na figura a seguir, e que entravam em funcionamento quando ligados a uma rede elétrica de 120 volts. Essa tensão era aplicada aos terminais A e B, sendo a maior potencial em A. Conforme ele vai passando aqui, vai chegando em B, vai diminuindo. A essa associação de resistores ligada à rede elétrica denomina-se situação 1. O professor solicitou aos alunos do grupo que unissem os pontos A e D com um curto-circuito e os pontos C e B com outro, e depois os ligassem novamente à rede elétrica com a mesma tensão de 120 volts, aplicadas aos pontos A e B. Os alunos fizeram a ligação conforme a figura a seguir. A essa associação de resistores ligada à rede elétrica denominou
Situação 2. Gente, o probleminha nosso está aqui. Aqui está em série, perfeito. Corrente a mesma divide o DDP. Mas aqui, né, se ele tivesse ligado só o ponto A e o ponto D, o R1 e o R2 estariam em curto-circuito. Então só ia funcionar o R3. Logo, se ele não tivesse ligado o A ao D e ligado só o B ao C, né, ia entrar em curto o R2 por R3 e não ia funcionar. O que aconteceu? Que ele ligou os dois ao mesmo tempo. Então isso aqui, gente, não gerou curto, só que mudou o circuito. Ó. Tá vendo o potencial no ponto A aqui? O potencial nesse ponto A é o mesmo potencial que eu tenho aqui, é o mesmo potencial que eu tenho aqui e o mesmo potencial que eu tenho aqui. Por quê? Porque esse fio não tem resistência elétrica. Beleza? Então o potencial A é igual ao potencial D. Fazendo a mesma analogia, o potencial B é igual ao potencial C. Ou seja, os três resistores estão na mesma diferença de potencial. Então os três estão ligados em paralelo. Beleza? Os três estão ligados em paralelo. Então vamos lá. Então isso aqui é uma ligação em paralelo, hein? A essa associação de resistores ligados à rede elétrica denominou situação 2. Comparando as duas situações, questão A, né? Responda a questão A. O esquema montado pelos alunos na situação 2 continua sendo associação em série? Não. A gente acabou de ver que é uma associação em paralelo, beleza? Não é uma associação em série. Letra B. Qual a diferença de potencial no resistor R2 na situação 1 e na situação 2? Beleza. Vamos lá. Então aí a resposta da letra A. Na situação 1, a diferença de potencial é 40 volts. E na situação 2, 120 volts. Vamos voltar lá para a gente ver o que seria isso. Aqui, gente, você acharia a resistência equivalente, né, que daria 8 mais 16, que daria 48. Você ia pegar esse 120 e dividir por esse 48, certo? E você vai encontrar, então, a corrente elétrica. Né? Essa corrente elétrica você vai multiplicar por 8, que vai dar exatamente os 40 volts que está lá. Aqui, gente, como está ligado em paralelo, né? Ligação em paralelo, a DDP é a mesma. Então, beleza. Né? 120 volts. Letra C. A intensidade da corrente elétrica no resistor, o resistor R2, nas situações 1 e 2. Então, aqui eu sei que passa 40 volts. E aqui 120 volts. Então, vamos lá. Primeira lei de Ohm. Na primeira situação, a DDP é igual a R2 vezes a corrente na primeira situação. 40 é igual a 16 vezes 2. Então, I2 é igual a 40 por 16, que vai dar 2,5 ampere, que é o que vai passar lá de corrente. Na segunda situação, 120, 16 vezes 2, então vai dar 7,5. Beleza? Então, o I1, na situação 1, ele é atravessado por 2,5 ampere. E no I2, ó, não coloquei aqui, pode colocar I2 fazendo favor aí, também 7,5 ampere. Beleza? Letra B. Qual é o sentido da corrente elétrica em R2 nas situações 1 e 2? Bem, na situação 1 é fácil, é de C para D. Na situação 2 é de D para C. Então vamos lá. Na situação 1 é de C para D. Na situação 2, de D para C. Beleza? Vamos lá, continuar. Qual é a corrente elétrica nos fios que ligam AD e CB? Bom, gente, é o seguinte, ó. Vamos calcular essa corrente aqui da seguinte maneira. Né? Vamos lá. Eu vou calcular a corrente elétrica no resistor R1. 120 por 8, certo? Que vai dar 15 amperes. Isso aqui, gente, na situação 2, hein? Na situação 2. Então, passa 15 amperes no resistor 1, 7,5 amperes em 2 e 5 amperes em 3. Então, vamos voltar lá no desenho para a gente entender aqui. Qual a corrente elétrica entre A e D? O que acontece? Ó, aqui no R1 vem 15 amperes e aqui vem 7,5. Na hora que ele chega no ponto C, as duas correntes, a de 7,5 com a de 15 que está no R1 e a de 7,5 que está no R2 se juntam nesse ponto e formam 22,5. Beleza? Já entre o ponto C e B, né, a gente vai desprezar o R1, vocês vão perceber o seguinte, aqui vem 7,5, desce pelo ponto C e aqui percorre 5 amperes.
Então, 7,5 que vem com 5 daqui, 12,5, que é a resposta aí, né, da letra E. 12,5, a corrente entre A e C e B, 22,5. Beleza? Bom, é o seguinte, esses foram alguns exercícios aí que vocês vão encontrar no nosso caderno. Beleza? Até a próxima e bons estudos.